E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique falando. Então, hoje a gente vai começar as videoaulas. A gente vai dar continuidade à parte de clareamento dentário. Como a gente já viu, duas aulas presenciais desse tema, vocês vão ver que alguns slides estão repetidos e em alguns momentos eu vou fazer comentários por vídeo nesses slides para que a apresentação também não fique tão grande e eu consiga colocar na plataforma Moodle, tá? Então, como vocês já, na maior parte de dentes vitais já viram o que vai ser falado, eu vou tomar liberdade de, em alguns slides, não fazer nenhum comentário por vídeo, tá? Quando eu achar que é pertinente, que eu adicionei alguma coisa nova, eu vou adicionar informação, ok? Uma coisa que sempre eu gosto de lembrar e gosto de reforçar bem é essa questão das dimensões da cor, porque, pessoal, isso aqui é uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter em mente quando vocês vão preconizar um clareamento para um paciente. O paciente tem que ver, juntamente com vocês, qual é o estado inicial deles, antes de começar o clareamento. Então, você vai pegar uma plaquinha, essa placa que tem as cores, a B1, A1, B2, D2, a gente chama isso de escala de cor da Vita. A Vita é um fabricante de cerâmica, e através dela a gente vai selecionar o matiz predominante desse paciente, ou seja, a cor A, B, C ou D, o croma, que é a variação da intensidade de determinada cor, o A1, B1, C1, A2, B2, e o valor ou luminosidade que a gente viu em aula, e eu vou reforçar que isso aqui talvez seja a característica mais importante, que é quanto de branco que um dente tem, ou quanto mais ele se aproxima do preto ou do branco. A gente chama, quanto maior se aproxima do branco, de mais alto valor. Tá? Uma coisa que é importante quando a gente pega essa escala Vita pela primeira vez é a gente fazer esta disposição que a gente está vendo aqui. Tá? O B1 é a cor com maior valor que a gente tem na escala Vita, ou seja, aquela que mais se aproxima do branco. O A1 é a segunda cor, e assim por diante, tá? Até a cor C4, lá na ponta final da direita, que é a cor mais escura ou de baixo valor que a gente tem na escala Vita. Tá? Então é extremamente importante a gente anotar isso na ficha do paciente, qual é o croma dele. Normalmente a gente seleciona 3 cores e utiliza uma fotografia, faz uma fotografia, vocês vão ver uns casos clínicos mais para frente, mas é extremamente importante eu fazer essa tomada de cor logo antes do clareamento para que o paciente tenha ciência da cor que ele está iniciando o tratamento, porque senão o paciente perde a referência após a realização do tratamento e muitas vezes ele acha que não foi realizado de forma adequada. Lembrando sempre, cada pessoa tem uma resposta para o clareamento, então a gente não pode prometer nunca resultado, porque senão a gente vai estar iludindo esse paciente, teoricamente, prometendo uma coisa que ele jamais vai alcançar. Por exemplo, se ele tem uma cor C4, ele ir para um B1 é uma coisa muito difícil com clareamento. Pode acontecer, mas é muito difícil e não é no prazo usual de 4 semanas que a gente vai atingir esse resultado, ok? Então, só para reforçar, sempre tem que ter essa escalinha de cores e o paciente tem que olhar com o espelho junto com vocês, além da tomada de fotografia que a gente tem que ter antes antes do início do tratamento, ok? Essa é uma escalinha de cores bastante interessante, que se vocês forem olhar aqui na ponta da esquerda, ela vai contemplar a cor M10, M1 0.5 e M1 1. Essa é uma escala para dentes clareados já, porque vai acontecer aqueles casos de pacientes que são usuários frequentes de clareamento, e eles querem estar sempre com os dentes mais brancos, mais brancos, mais brancos, e isso pode ocasionar, muitas vezes, a perda da referência do paciente em relação à cor dos seus próprios dentes. Muitas vezes o paciente já tem a cor meio, 0.5, e ele quer porque quer chegar na cor 0.
né, que já é uma cor, né, que já foge um pouco dos padrões normais culturais da nossa população. Tá? Mas isso aqui é extremamente importante ter também essa escala adicional, né, para esses pacientes que são usuários frequentes de clareamento e que sempre querem estar com os dentes no M10 ou M1 0.5. Defeituoso. Que é essa situação clínica aqui, né? Essa situação de uma hipoplasia de esmalte, tá? Essa hipoplasia de esmalte normalmente ela não vai ser nivelada com clareamento, então a gente tem que ficar bastante ciente disso. Tá? E normalmente o caso para isso daqui, a situação mais adequada é a utilização de tratamento restaurador, certo? Então, para essa situaçãozinha aqui, ó, tá? Normalmente clareamento não vai funcionar. Pode ser que o meu clareamento funcione para essa situação clínica aqui, né? Eu tenho pequenas manchas de fluorose, tá? Não sei se vocês conseguem observar nesses pacientes. Tá? Eu tenho pequenas manchinhas aqui, tá? Eu vou ter mais aqui também, ó, na região cervical dos dentes. Tá? Eu vou ter pequenas manchas de fluorose que podem responder bem ao meu clareamento, nivelando um pouquinho mais a cor, porque são manchas bastante delicadas. Tá? Mas não esperem que essa mancha mais acentuada no incisivo lateral dele suma com o clareamento, ok? Essa situação que eu comentei com vocês, a situação da dentinogênese imperfeita, né? Com a melogênese imperfeita também, né? Ou seja, o paciente tem uma coloração castanha escura, né? Dificilmente responde bem ao clareamento. Em algumas situações, esse paciente pode ter defeito de esmalte também, né? O esmalte é bastante rugoso. Para esse tipo de paciente, então, um clareamento normal não vai funcionar. Tá? O que vai funcionar aqui, sim, é o tratamento restaurador com lâminas ou com coroas. No caso, a paciente tinha perda de dimensão vertical. Nesse caso aqui foi feito um tratamento combinado de coroas em dentes posteriores com restaurações de resina em dentes anteriores. Ok? E essa é aquela situação clínica que não adianta a gente se iludir, né? Uma das coisas que mais aparece no consultório, pacientes com uma alteração de cor bastante significativa nos dentes, né? Praticamente os dentes têm uma cor diferente cada um, né? E o paciente chega dizendo que ele quer fazer um clareamento para nivelar a cor. Isso aqui é uma coisa que não existe. Normalmente a gente tem que partir já para o tratamento restaurador aqui. A gente pode, né, fazer alguma coisa nesse canino aqui, né, de tratamento clareador, porque ele é rígido. Aqui também o canino é rígido, né, pode ser que responda bem ao tratamento clareador. Mas nesse incisivo lateral, nesse incisivo central, que tem uma grande restauração de resina aqui, né, e esse outro incisivo central que tem uma faceta de resina aqui, isso aqui não vai responder bem. Esse outro lateral também tem uma restauração classe 3 de resina composta. Tá? Para essa situação clínica aqui, a gente pode fazer o clareamento, né, para tentar melhorar um pouco de cor desses caninos. Tá? Mas a gente obrigatoriamente vai ter que passar pelo tratamento reabilitador nessa situação clínica. Mesma situação dos dentes do slide anterior, né, o paciente com duas facetas de resina aqui nessa situação clínica. Essa paciente ela veio no consultório só para fazer clareamento localizado, obviamente isso não vai funcionar, né? A gente vai ter que tirar a faceta de resina depois no futuro, isso tudo eu tenho que planejar no meu orçamento, né? Além do clareamento para os outros dentes, o paciente não tinha uma grande alteração de cor, eu também vou ter que fazer a reconstituição dos incisivos laterais em termos de cor com novas facetas de resina ou de cerâmica, o que quer que seja. E essa aqui é aquela outra situação clínica que a gente comentou em aula também, só para relembrá-los, né? Nos dentes incisivos inferiores aqui, né? Aliás, toda a bateria dos dentes inferiores, né, apresentam o que a gente chama de manchamento por tetraciclina, né? Que são bandas, né, bem definidas, acinzentadas, né, horizontais. Aqui dá para ver bem que está bem cinza aqui no terço incisal. Onde o paciente teve condição financeira para fazer, né, o segmento superior, né, colocaram
coroas metalocerâmicas aqui. O paciente obviamente não gostou, tinha também uma perda de anatomia, de forma aqui, né, nas papilas, né, causando bastante sangramento nessa região. E obviamente pela cor opaca, o paciente, como acabou o dinheiro dele, o paciente queria vir aqui e fazer, né, a restauração, né, com o clareamento, o paciente queria restaurar a cor, para que a cor ficasse exatamente como a cor dos dentes de cima. A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque a gente não consegue com clareamento chegar nessa cor aqui dos dentes de cima, nunca vai se conseguir, tá? Ainda mais o paciente tendo manchamento por tetraciclina. Para essa situação clínica aqui, o ideal é que o paciente retire as próteses de cima, né, e faça novamente, né, o segmento inferior e o segmento superior, tá? Para ficar uma cor mais adequada, né, mais agradável esteticamente, ok? Bastante cuidado também a gente tem que tomar nessas situações clínicas, onde a gente tem, né, dentes tratados endodonticamente, né, recém-terminada a endodontia desse incisivo lateral, né, com uma alteração de cor bastante significativa. Né, a gente não sabe nunca qual é o resultado final que um clareamento interno vai proporcionar nessa situação clínica. Então, muito cuidado, pessoal, na indicação do clareamento interno, porque, mais uma vez, a gente não pode prometer nada, né, para esse paciente. Esse paciente aqui também tem algumas peculiaridades, né? Tinha uma faceta de resina aqui nesse incisivo central, né? Ou seja, já dificulta para nós também em termos de visualização do resultado estético final. Tá? Então, sempre que eu vou fazer clareamento interno, pós-endodontia, bastante cuidado de não prometer nada como resultado final, porque a gente não sabe, né? Cada paciente tem uma resposta específica para aquela situação clínica. Tá? Então, isso aqui que eu tinha comentado com vocês, a parte de fluorose é uma das coisas que mais acontece, né? Essas pequenas manchinhas que às vezes estão aqui bem pequenininhas, né? Quase imperceptíveis, né? Na pontinha dos dentes, e a gente vai fazer o clareamento e isso aqui fica extremamente claro. Tá? Aqui tem um pouco também, ó, dessa fluorose, né? No estilo mais horizontal, tá? Então, bastante cuidado, ó, dentes homólogos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aqui nessa situação, porque quando eu terminar o clareamento nesse paciente, essas manchas vão estar bem mais brancas e provavelmente eu vou ter que fazer ou uma restauração ou eu vou ter que fazer uma microabrasão, que muitas vezes pode ser que não funcione, tá? Então, muito cuidado. Aqui a gente já tinha conversado, né, da parte também de manchamentos internos, né, a tetraciclina, que a gente viu um caso clínico. Esses dois aqui são mais difíceis de ocorrer, tá, mas pode também acontecer. Então, as causas mais comuns que os pacientes procuram clareamento dentário no consultório são as causas externas, aquelas ocasionadas, então, pela deposição de pigmentos na película adquirida, esses pigmentos originários, muitas vezes, do café, do cigarro, do chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né, do uso contínuo de vinho tinto, né. Isso aí é ocasionado por uma higiene oral deficiente por parte do paciente, né, que muitas vezes, então, leva à formação dos manchamentos. E a gente tem que estar bem atento que a gente tem que remover primeiramente esses manchamentos externos antes de começar um clareamento, né? Normalmente a gente usa um jato de bicarbonato previamente à realização do clareamento, justamente até para a gente ver, né, se o manchamento é proveniente da película adquirida ou é manchamento da própria estrutura dentária, da anatomia dentária do paciente. Então esse slide aqui é extremamente importante, pessoal, e vou reforçar novamente porque normalmente as pessoas se perdem em relação a isso. Tá? Quanto à composição, como é que a gente vai classificar os agentes clareadores? Peróxido de carbamida, né, nas concentrações de 10, 15 e 16%. A gente também tem no mercado 21%, 22%. Esses produtos eles apresentam carbopol na composição. O que é o carbopol? É um espessante ou um propileno glicol. Tá?
que servem para aumentar a viscosidade do material, e com isso ele vai ficar mais tempo em contato com a estrutura dentária. Né? E também a gente tem no mercado, entrando novamente esse ano, né, o peróxido de carbamida 35%, que é utilizado mais para uso em consultório, né, tanto em dentes vitais como dentes não vitais. A gente tem que sempre lembrar, e eu gosto de reforçar sempre, que as pessoas acabam esquecendo, é isso aqui, ó. O peróxido de carbamida a 10%, ele equivale ao peróxido de hidrogênio a 3%, certo? Por que isso? Porque o peróxido de carbamida, quando ele entra em contato com a saliva, é que ele vai se dissociar em peróxido de hidrogênio, certo? E ureia, tá? Quando eu aplico o peróxido de hidrogênio puro, que é o outro tipo de agente, eu não tenho essa dissociação. Eu já tenho o agente clareador entrando em contato direto com a estrutura dentária, tá? Então, por isso que os agentes clareadores à base de peróxido de carbamida, eles têm que ficar um tempo maior em contato com a estrutura dentária para que eu possa ocorrer essa dissociação, tá? Não que eles sejam ruins, eles têm esse efeito um pouco mais lento de liberação, porque precisa ocasionar a quebra desse material para a liberação do peróxido de hidrogênio, para que ele possa fazer efeito na estrutura dentária, tá? Já o peróxido de hidrogênio já é o agente ativo pronto, né? Coloquei na estrutura dentária e já vai sair usando, tá? Vai sair já tendo efeito. Aí ele vai ter uma concentração de 1,5 a 7,5, sendo 7,5 mais usual hoje no mercado, né? Utilizado na técnica caseira para dentes vitais, e também a 35% para uso profissional, certo? Dentes vitais e não vitais, então para uso em consultório, ok? Eu gosto sempre de lembrar que, se vocês forem olhar numa literatura mais antiga, eles referem ao hidroxilite e ao perborato de sódio como agentes clareadores. Esses produtos ainda tem no mercado para vender, mas o pessoal das antigas aí costuma usar o perborato de sódio intracanal, né, para fazer tratamento de dentes não vitais. Eu particularmente não gosto muito, porque ele é uma reação muito oxidativa, né, e tem alguns relatos na literatura da associação entre perborato de sódio e peróxido de hidrogênio para dentes não vitais que ocasionaram a formação de reabsorção dentinária radicular. Então, externa, né? Então a gente não gostei de preconizar isso para vocês, não acho uma técnica segura, mas vocês vão ver em livros mais antigos sobre clareamento que o pessoal utilizava bastante esses produtos. Uma coisa sobre esse mecanismo de ação que a gente já tinha comentado em aula e eu vou reforçar, é que ele é um mecanismo um pouco obscuro ainda, né? Sabe-se, né, que ocorre um processo de oxidação das cadeias moleculares longas e complexas, né? São anéis duplos de carbono, né, que são dificilmente quebrados, e por isso que tem que ser lentamente realizada o clareamento, né, para que essas ligações complexas de carbono possam ser quebradas e, com isso, ocorrer a denaturação de proteínas. Ele é um processo oxidativo, isso por si só já nos dá um alerta, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se ocorrer o uso muito prolongado de clareamento, a gente pode ter alguma alteração na superfície do esmalte, então a gente não deve nunca passar o período de 4 semanas, o período de segurança. Obviamente tem alguns casos que a gente utiliza até em 6 meses de clareamento, mas tem que ter uma supervisão profissional bastante intensa, bastante de perto, para que a gente fique constantemente avaliando, né, o que está acontecendo com aquela superfície dentária. Tá? Então o máximo de tempo que a gente passa é 4 semanas com o agente clareador em contato diário com os dentes. Tá? Outra coisa que é bem importante é a gente lembrar para vocês, a gente está tratando aqui, pessoal, com oxigênio, certo? O oxigênio ele tem baixo peso molecular. Então, se ele tem baixo peso molecular, ele atravessa facilmente qualquer tecido. Ele vai atravessar o esmalte, vai atravessar a dentina e vai chegar até a polpa. Por isso que o paciente, quando ele faz uso do clareamento, ele pode ter sensibilidade, né? Porque ocorre esse processo de oxidação a nível pulpar também, né, ocasionando um processo inflamatório naquela região, né, que a gente vai ver logo mais para frente o que acontece. Então, bastante atenção em relação a isso, porque muitas vezes você acha que está colocando pouco agente clareador na sua plaquinha de clareamento caseiro,
né, mas o gel ele vai atuar por difusão, né, nessa estrutura dentária. Então, se você botar só na pontinha, né, do reservatório, não vai ter muito problema. Tá? Então, bastante atenção em relação a isso. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar nessa parte de vantagens e desvantagens, né, aqui do clareamento em consultório convencional, né, que em alguns fabricantes, não nacionais, mas alguns fabricantes internacionais, normalmente eles preconizam o uso de uma fonte de luz. Isso é mais um marketing, né? Funciona muito bem com o paciente na questão de marketing, mas se eu não tiver essa fonte de luz no consultório, eu também não eu vou ter o mesmo efeito, certo? Na realidade, a gente vai ver depois, a fonte de luz ela só acelera a reação de energia cinética que ocorre dentro do peróxido de hidrogênio, né, fazendo com que ocorra uma menor tempo, né, para a ação desse agente clareador na estrutura dentária. Ou seja, se ele ia demorar 40 minutos, ele vai demorar 15, né, e daí eu já posso remover o agente da estrutura dentária. É interessante para quem trabalha é interessante trabalhar com luz, para quem trabalha num fluxo de clínica de alta rotatividade de paciente, né, onde um paciente ele é atendido num curto espaço de tempo, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos. Né. Então, o uso da luz ele é válido nesse sentido para diminuir o tempo de consulta clínica, né, porque ele vai acelerar a energia cinética do peróxido de hidrogênio, o peróxido vai agir de uma forma mais rápida, e com isso eu vou ter um efeito benéfico. Obviamente tudo tem um custo, né, a luz é um pouco mais cara, né, tem um investimento para isso. Tá? E outra coisa que é bastante importante, que o pessoal sempre me pergunta é, clareamento de consultório ele é mais efetivo do que o clareamento caseiro? Não. Tá? Todos os estudos clínicos nos mostram que o clareamento caseiro, feito com as madeirinhas em casa, que o paciente passa lá 4 semanas com clareamento, é o clareamento feito de forma lenta, é o mais eficaz em termos de resultado de cor de alto valor, né? Ou seja, cor mais branca. Quando a gente realiza um clareamento de consultório, normalmente a gente vai usar aí de 3 a 4 consultas, né, de 1 hora, né, e a gente vai promover o quê? Um branqueamento do esmalte, certo? A parte de dentina não vai ter tempo para ter alteração de cor. Por isso que, para fazer o clareamento de consultório, tem que ser um caso muito bem selecionado, porque se eu pegar um paciente com dente muito escuro, não vai ter um efeito muito benéfico. Tá? É para situações bastante pontuais. O paciente tem um casamento no outro dia, o paciente tem um evento no outro dia, ele quer estar com um dente mais branco, ou ele está se planejando que em 2 ou 3 semanas ele vai ter, né, um evento social que é importante, ele está com uma aparência da arcada dentária bonita, né? Então ele vai lá e faz um clareamento de consultório, que normalmente eu gosto de fazer o tratamento combinado, conforme depois a gente vai ver. Tá? Então, nessa parte de vantagens do clareamento caseiro, pessoal, eu sempre gosto de lembrar que, apesar de ser uma técnica de simples e de fácil aplicação, ela é feita pelo paciente, né, em casa, e isso não tem uma supervisão profissional de perto. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque o paciente, a gente não sabe como é que ele está usando em casa, apesar de a gente dar as recomendações para eles, e essas recomendações, inclusive, estão na plataforma Moodle para vocês, é como eu faço no consultório, eu dou um guia por escrito para o paciente, por tudo aquilo que ele está recebendo e como ele deve fazer para esse tratamento funcionar bem. Né? A gente não sabe quanto tempo ele vai utilizar de fato, né? Se ele não seguir as regras que a gente está recomendando, e isso pode ocasionar uma hipersensibilidade dentária, né? Pode ocasionar inclusive sangramento gengival, né? Mas obviamente tem uma grande facilidade nisso daqui, né? Tu tem agentes clareadores com mais baixa concentração, né? Ou seja, a chance de eu ter o efeito deletério é muito menor, né? Eu posso clarear várias dentes ao mesmo tempo, né? E também é fácil a reaplicação em caso de retoque, né? De recidiva. Tá? Então, nessa parte dos agentes comerciais aqui, eu selecionei alguns para vocês.
Eu gosto particularmente bastante desse agente clareador primeiro aqui, que é o peróxido de carbamida 10%, de 8 a 10 horas da opalescência. Por que eu acho a opalescência uma marca interessante? Depois a gente vai ver, porque em alguns clareadores deles eles colocam nitrato de potássio, que é um agente dessensibilizante. Então aqui o regime de uso, né? Então se eu for selecionar o 10%, eu vou usar de 8 a 10 horas com o paciente à noite dormindo com a plaquinha de bruxismo, sem a plaquinha de bruxismo, né? Então ele é aqui, não é indicado para aqueles pacientes que utilizam a placa de bruxismo, tá? Porque o paciente vai ter que passar a noite dormindo com a placa. Depois eu vou ter o peróxido de carbamida 15%, que eu vou usar de 4 a 6 horas durante o dia, não é para dormir com esse agente. E o peróxido de carbamida 20%, eu vou usar menos horas por dia. A gente vai ter aí o de 22% também, que a gente vai trabalhar em torno de 1 a 2 horas por dia. Tá? Tempo de uso, de 2 a 4 semanas. Tá? 4 semanas é o tempo máximo de saturação, né, que os estudos relatam para nós como sendo o pico da cor que o paciente vai alcançar, né? Cor mais branca possível que ele vai alcançar. Depois a gente vai ter o Opalescence Go, que é de uma marca chamada Ultradente, que são reservatórios já moldeirinhas pré-fabricadas, já com o peróxido de hidrogênio, aqui no caso, né, ele já vem inserido aqui dentro, né, então o paciente vai usar de 30 a 60 minutos, quando o agente for 10%, e agora entrou no mercado esse ano o de 15%, que o paciente vai usar de 15 a 20 minutos, tá? Durante o período de 10 dias, uma vez por dia. Depois a gente vai ter outras marcas comerciais aqui. E esse aqui é o agente mais vendido hoje do mercado. Tá? Então, peróxido de carbamida, mesmo regime, né? 8 horas, 16% 3 a 4 horas, e o carbamida 22%, 1 hora ao dia, período de 2 a 4 semanas. Nessa parte da confecção da moldeira, eu já falei para vocês em aula e eu vou tornar a reforçar isso para vocês. Alguns colegas recomendam, né, o contorno da margem gengival, né, para fazer o recorte da moldeira conforme está aqui no slide, né, na foto, tá? Ou seja, esse contorno aqui, né? Eu particularmente não gosto, já tive casos de retração gengival na região de caninos, né, por conta dessa maior espessura, né, da plaquinha, né? Principalmente quando o paciente está dormindo com essa placa, às vezes ele morde, né, e esse fato de morder ele pode empurrar a moldeirinha para a região de bossa canina e provocar uma retração gengival. Tá? Então, eu particularmente não gosto de usar essa técnica, eu uso a técnica reta, que a gente vai ver depois. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que se faz uma moldeirinha. Tá? Normalmente esse aqui é o marcado inferior, né? Para superior vale a mesma coisa. Tá? A gente vai fazer o recorte do centro do dente para que o vácuo passe nessa região mais central aqui. Então eu tenho um vácuo mais eficiente. Uma coisa que é importante, o modelo de gesso ele não pode estar molhado, tem que estar seco, tá? Porque senão ocorre a formação de bolhas. Tá? O modelo vai estar recortado na base, reto, né? E a gente vai colocar então na plastificadora. Uma coisa que é bem importante, pessoal, que vocês têm que tomar bastante cuidado. Quando a gente coloca na plastificadora, até aquecer, né, aqui o plástico, né, muitas vezes a gente tem a tendência, vou pegar o celular, vou esperar aquecer, vou ficar lá no Instagram, no Facebook, vou teclar no WhatsApp, e a gente acaba esquecendo, passa o prazo, né, e essa placa vai derreter, né, na plastificadora. Já vi acontecer muito isso, e depois é difícil tirar o plástico da plastificadora. Tá? Além de dar um estrago também no modelo de gesso. Então, bastante atenção em relação a isso. Não usem celular nesse momento, porque pode acontecer um problema bem grave aí com o modelo de gesso de vocês. Tá? Então, isso aqui que a gente quer, né? O plástico, ó, ele tem que fazer essa barriga aqui, ó, tá? Antes da gente acionar o vácuo. Tá? Então, a gente tem que esperar um pouquinho até aquecer bem, fazer uma barriga dessa aqui para a gente acionar a formação do vácuo, ok? Então, bastante cuidado em relação a isso. Tá? Olha lá, ó. Tá, vai formando o barrigão. Nessa hora que normalmente o pessoal se perde, está falando no celular e acaba se perdendo, né?
nossa plaquinha, tá, plastificada, a gente espera esfriar um pouquinho, e aí depois com uma tesoura a gente vai recortar essa parte do centro aqui, por aqui também, pode deixar um excesso e vamos finalização. Ela tem que ficar nesse resultado final aqui, ó, tá, 2 milímetros aquém, né, da margem da estrutura dentária, de forma reta, ó, tá? É assim que normalmente eu indico o recorte. Tem alguns colegas que indicam o recorte da forma como eu comentei com vocês, o recorte acompanhando a estrutura dentária. Vamos olhar esse caso aqui, então, dessa paciente. O paciente apresenta bruxismo, né, então o agente clareador que foi utilizado aqui foi o peróxido de hidrogênio, a 7,5% para uso diário, tá, uma vez ao dia, durante 1 hora, durante 4 semanas. Tá? Então, uma paciente com uma alteração de cor bastante discreta, uma cor mais manchamentos extrínsecos aqui na porção mais central, fratura de bordos, né, ocasionados por causa do bruxismo. Né, a gente já olha aqui também na região mais central, né, uma coisa que comentei em sala de aula com vocês, a gente tem que prestar atenção nessas nuances, né, o paciente já com uma translucidez de bordo incisal, isso aqui tende a ficar, ó, mais translúcido no final do clareamento. Tá? Mas como a intenção da paciente era fazer uso de lâminas de cerâmica aqui depois, né, então é feito um clareamento prévio para se atingir um resultado mais favorável com o uso das lâminas no futuro. Tá? Então é feita a tomada de cor, sempre com 2 ou 3 cores, a paciente olha no espelho junto, acompanha, né, para ver se é realmente aquela cor inicial dela. Tá? Então aqui a gente tem uma alteração de cor mais saturada, né, na região de caninos, normal isso, porque a gente tem mais estrutura dentária nessa região. Tá? E em algumas situações clínicas, às vezes a gente faz primeiramente o clareamento só no canino, né, para facilitar mais a obtenção de um resultado favorável no final. Tá? Então a gente começa 1 semana nos caninos e depois aí começa a clarear os dentes todos juntos. Certo? Mas é bem importante essa tomada de cor aqui inicial para que o paciente tenha ciência do início do tratamento da cor dele. Tá? Que é a adaptação da moldeirinha. Nesse caso aqui foi usado um reservatório. Esse reservatório é feito no modelo de gesso, é pintado com esmalte de unha, um modelo de gesso, né, para se criar então um pequeno reservatório para que haja uma maior espessura de agente clareador e o resultado um pouco mais favorável. Tá? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Frente ao que a gente já viu, a gente já teve a consciência que tem alguns tipos de agentes clareadores, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, então, né, como é que eu seleciono o gel clareador? Qual o tipo de agente que eu vou utilizar, qual é a concentração e qual é o tempo? Primeira pergunta, então, que a gente tem que se fazer, que a gente já viu, o paciente usa a placa de bruxismo noturna ou não? Se ele vai usar a placa de bruxismo noturna, ele não pode usar o peróxido de carbamida 10%, porque ele vai precisar dormir com esse agente clareador, certo? Então, para esse paciente, eu vou ter que usar um peróxido de hidrogênio durante o dia, 7,5% durante 1 hora, ou eu posso usar um peróxido de carbamida, 22% durante 1 hora, ou eu posso usar um peróxido de hidrogênio, ou peróxido de carbamida 15% durante 4 horas, né, meio turno. Né, tudo vai depender do tempo que ele vai ter para utilizar esse agente clareador, certo? Que normalmente entra em conflito com esse item aqui, né? O paciente tem quanto tempo para usar o gel durante o dia? Isso é uma coisa que a gente tem que adequar muito, né, ao estilo de vida do paciente, ao estilo de trabalho dele. Por exemplo, se ele é um paciente que faz uso de placa de bruxismo, ele é uma pessoa que passa em muitas reuniões durante o dia de trabalho dele, muitas vezes a gente vai ter que adequar o regime de uso, né, o tipo de agente clareador para esse paciente deve ser um agente clareador de alta concentração, como um peróxido de hidrogênio 7,5% ou até mesmo 10%, para ele usar meia hora, que vai ser o tempo que ele tem de ir do trabalho, né, de casa até o trabalho dele de carro. Tá? Ou, por exemplo, um médico cirurgião que passa em cirurgia de bloco cirúrgico e tal, mas ele quer fazer o clareamento e a cirurgia dura 1 hora, então ele pode botar a plaquinha de clareamento naquele período e não tem problema nenhum. Né? Então você vai ter que adequar o tipo de agente clareador, a concentração, de acordo com, muitas vezes, com o tipo de trabalho que essa pessoa tem.
Outra coisa que tem que se levar em consideração também, e isso no exame clínico já vai mostrar para a gente, se o paciente tem muita retração gengival com exposição de dentina radicular. Normalmente, quando acontece isso daqui, a exposição de dentina radicular, a gente tem que fazer um selamento prévio com verniz de flúor, tá? Para diminuir a sensibilidade que esse paciente vai ter durante o tratamento. Tá? Isso não vai impedir, né, do paciente ter sensibilidade, mas vai diminuir um pouquinho. Tá? Porque lembrem, a gente está trabalhando com um produto de baixo peso molecular, né, que é o peróxido de hidrogênio, que o oxigênio ele atravessa qualquer estrutura dentária. Né? Então a gente vai, na realidade, minimizar, né, essa sensibilidade que ele vai ter, mas ela vai acontecer. Tá? Tem alguns colegas que preconizam como dessensibilização o uso prévio de um dessensibilizante chamado Gluma, do fabricante Kulzer, né, e por cima aplicar o verniz de flúor também. Funciona muito bem. Tá? E os pacientes que têm muita sensibilidade nos dentes ao frio, né? Ele pode ter retração gengival ou não, mais ou menos entra na mesma situação que esse item número 2 aqui. Tá? Então, para esse tipo de paciente que tem sensibilidade nos dentes ao frio, eu também tenho que arranjar algum tipo de agente clareador para ele, que minimize o tempo de contato do agente com a estrutura dentária, para que ele tenha menor sensibilidade. Certo? Por exemplo, se eu utilizar para esse paciente a noite toda, né, um peróxido de carbamida, provavelmente ele vai ter muita sensibilidade. Tá? Então, dentro da minha experiência, eu acho que para esse tipo de paciente que tem muita sensibilidade nos dentes ao frio, né, com água gelada, por exemplo, com sorvete e tal, e que às vezes não tem retração gengival, né, eu gosto de trabalhar no regime de alta concentração com peróxido de hidrogênio por 1 hora, ou até mesmo 30 minutos. Tá? Então, peróxido de hidrogênio a 10% durante 30 minutos, que já são aquelas moldeirinhas pré-dosificadas com peróxido de hidrogênio, que é da Go, que eu mostrei para vocês. Ou até mesmo o peróxido de hidrogênio 7,5% por 1 hora, né, uma vez ao dia. Normalmente é um regime que os pacientes toleram bem. Tá? Não gosto muito de trabalhar com peróxido de carbamida nessa situação, porque o peróxido de carbamida ele passa mais tempo em contato com os dentes, né, para ocorrer a dissociação, e com isso o paciente pode ter mais sensibilidade dentária. Tá? Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Né? Eu deixei as recomendações de uso, né, quando a gente vai entregar o clareamento para o paciente. Quais são as recomendações que a gente tem que dar para esse paciente? São muitas recomendações. Desde a alimentação, né, que eu botei aqui, frisei, mas está lá também no nosso guia. Durante o clareamento, o paciente não tem restrição alimentar. Ele pode comer qualquer coisa, pode tomar café, pode tomar chimarrão, pode tomar seu vinho tinto, não tem problema nenhum. Pode comer seu chocolate. Tá? Isso é mito, um mito antigo que hoje a literatura, os artigos científicos já mostraram para nós que não tem muita evidência científica, né? Você ter pigmentação dos dentes durante o processo de clareamento. Eu gosto de preconizar para isso uma pasta específica, que é uma pasta Edel White, que é uma pasta para clareamento, né, que a gente chama de whitening. Tem também de outras marcas comerciais, Aquafresh é uma que tem uma marca que eu gosto muito também. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque alguns desses cremes dentais whitening eles são um pouco mais abrasivos. A Edel White, dentre os cremes dentais para clareamento, é o menos abrasivo. Ele tem um RDA muito próximo do esmalte dentário. Se eu não me engano, o RDA dela é 66, o do esmalte dentário é 60. Então, para que a gente utiliza esse tipo de creme dental? Para remover de forma eficaz a película adquirida, que ela que sim vai ficar manchada, né, por agentes de pigmentação extrínseca, conforme a gente já viu. Então, eu gosto sempre de preconizar quando o paciente está fazendo o clareamento e após o clareamento, para ele manter os dentes livres das manchinhas, a utilização então desse creme dental da Edel White, cremes dentais whitening, né, que a gente pode preconizar se você não achar no mercado esse aqui, que não é uma marca que a gente acha com tanta facilidade. Tá? Então aqui vem uma pergunta bastante importante. Depois que eu realizei o tratamento de clareamento, que normalmente vai demorar aí 4 semanas, quanto tempo depois eu posso fazer o retoque? Conforme a gente comentou na aula,
Normalmente o retoque ele é feito 1 ano após o clareamento, que pode durar aí um período de 3 a 5 dias. Pode-se utilizar menos tempo também, mas a média usual de uso é de 3 a 5 dias. Tá? E eu vou utilizar o agente clareador que melhor o meu paciente tolerar naquele momento. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração, por isso que a anamnese sempre é importante, né? Será que meu paciente ele usava a placa de bruxismo antes? Sim ou não? Se ele não usava e começou a usar num ano depois, então a gente tem que readequar o gel, né? Se ele usava peróxido de carbamida noturno, eu não vou mais poder usar. Então vou ter que usar o peróxido de hidrogênio 7,5% durante 1 hora, ou o peróxido de carbamida 15% durante 2 a 4 horas por dia, tá? Ou o peróxido de carbamida 22% durante 1 hora por dia, certo? Então muito cuidado, né, na seleção do agente clareador, porque em 1 ano pode ser que alguma coisa tenha mudado nesse paciente, tá? Mas a princípio a gente vai utilizar o mesmo agente clareador que o paciente apresentou uma boa tolerância quando ele terminou o tratamento. Então se ele já vinha trabalhando com peróxido de carbamida 10% de forma noturna, você vai fazer de 3 a 5 dias de forma noturna para ele também, né, usando o mesmo regime que você estava utilizando antes. Tá? Se ele estava fazendo com peróxido de hidrogênio e o dente apresentou uma resposta super boa, você vai usar peróxido de hidrogênio 7,5% ou 10%. Tá? Normalmente o 10% ele causa muita sensibilidade nos dentes dos pacientes, tá? Por isso que ele é feito só para utilizar 10 dias. Mas nada impede de você utilizar esse sistema também para fazer o retoque. Tá? Ele funciona muito bem, por sinal. Tá?